pessoal, estamos aqui iniciando mais um episódio da série BH Race Convida e hoje a gente vai receber uma convidada super especial, a doutora Raquel Mendes, que é gestora em saúde do Instituto Ana Cainoses. Então vai ser um bate-papo bem legal. Vamos entrando aí, iniciando os nossos trabalhos para bater um papo a respeito sobre o desafio do peso ideal. A doutora Raquel está entrando e aí a gente já vai começar o nosso bate-papo agora. Quem tiver dúvidas, quiser perguntar alguma coisa sobre esse tema, né, do desafio do peso ideal, vai mandando aqui para a gente, que a gente vai respondendo essas perguntas durante a live, beleza? Vamos esperar a doutora Raquel entrar aqui um momentinho e aí a gente inicia essa nossa live, esse nosso bate-papo. Entrando aí, a Lilian Célia, Sara, Cristiano, Cris Moraes, lá de Bom Sucesso, Camila Esteves, bacana, pessoal entrando, a doutora Raquel aqui tá só aguardando. Oi, Raquel, boa noite. Ei, Gabriel. Boa noite. Tudo jóia? Jóia. Tudo bem. Você me ouve bem? Consegue me ver bem? Tô te ouvindo. Vou colocar só o fone aqui, que eu acho que tá dando um ecozinho. Vou ver se o fone melhora. Beleza. Mas que prazer em estar fazendo essa live aqui com você. Quanta honra. O prazer é nosso, da BH Race, de todos os nossos atletas, em receber vocês, o Instituto Ana Cainoses, aqui com a gente. A gente fica muito feliz de poder, de alguma forma, contribuir aí com vocês. E falar de um assunto bem legal, né? Que é essa questão do peso ideal, né? Desafio. Muita gente tem interesse nesse tema, né? Beleza. Pra gente começar, que eu acho legal você se apresentar melhor do que eu te apresentar. A gente já se conhece há um tempo, já atuou juntos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, sobre a sua formação, a sua experiência na área de saúde, de nutrição, de gestão, e falar um pouco do Instituto Ana Cainoses, da clínica, de todo esse trabalho que vocês fazem nessa questão de buscar emagrecimento, qualidade de vida, melhora na vida das pessoas. Então, boa noite a todos que estão ouvindo a gente aí. Tá legal o som aí, Gabriel? Como é que tá? Tá legal, pra mim tá ok. Se alguém não estiver ouvindo bem, manda nos comentários aí pra gente. Ótimo. Então, como o Gabriel falou, meu nome é Raquel Mendes. Eu sou gestora do Instituto Ana Cainoses. Na verdade, eu sou formada em administração. Depois, na minha trajetória, eu me especializei em gestão hospitalar. Fui me especializando em gestão da qualidade na área de hospital. Meu marido é médico, é sócio-diretor aqui do Ana Cainoses, o Robson. E eu já tinha um sonho, Gabriel, há muitos anos de poder um dia estudar nutrição. Na verdade, eu assistia sempre muitas palestras, eu gostava muito dessa área. E há cerca de 6 anos, o Robson, ele mudou radicalmente de área na vida dele. Na verdade, ele é cardiologista. Cardiologista, assim, com aquela formação clássica, né? E ele abriu um pouco os horizontes, conhecendo mais, mergulhando no mundo da medicina integrativa, que nada mais é do que olhar o ser humano de uma forma completa. Na verdade, enquanto a medicina alopática, ela muitas vezes ela dá um foco em um órgão específico, por isso que ela tem o cardiologista, tem o neurologista, tem o nefrologista, onde muitas vezes tem uma visão do ser humano de uma forma assim separada. A medicina integrativa, ela vem unir isso tudo, ou seja, a gente acredita que num corpo saudável não existe lugar para doença. Então, a gente não trata a doença, a gente trata a pessoa. Então, a gente leva para a pessoa aquilo que ela precisa em termos de nutrientes, em termos de vitaminas, minerais, né? O que ela está precisando, o que aquele organismo está precisando. Então, o Instituto Ana Cainoses, ele trabalha muito com essa visão da medicina integrativa, entendendo que nós somos um grande terreno biológico e esse terreno ele precisa estar limpo, ele precisa estar desassociado de tudo que pode estar causando alguma enfermidade.
que hoje a gente sabe que os alimentos, eles são grandes fontes de contaminação, a gente sabe que as pessoas são muito contaminadas por metais tóxicos, por parasitas, isso tudo vai levando essas toxicidades para o terreno biológico e aí começa a surgir as mais variadas doenças. Então, através desse ingresso do Robson na medicina integrativa, eu comecei a viajar muito com ele, a participar muito desses congressos, e aí surgiu, então, aquele desejo, assim, não, tá na hora, então, de voltar para a faculdade. Eu, depois de 18 anos formada em administração, já com uma experiência boa nessa área, né, eu trabalho também com consultoria, e aí eu falei, não, vou voltar, vou encarar tudo de novo e vou estudar nutrição. E aí eu me lembro, Gabriel, foi muito interessante que quando eu voltei, eu fui para a faculdade, né? Os meninos com 18, 19 anos, meus colegas de sala, né? E aí lá em casa fizeram um bolão. Falaram o seguinte, olha, você fica no máximo 3 meses. Foi a aposta que eles fizeram que eu ficaria. E eu falei, olha, vocês vão ver que vocês vão se decepcionar. E até eu me surpreendi. Estou formando agora, na verdade, as disciplinas já acabaram. Eu estou fazendo mais a parte do estágio, que é online, na verdade, que a gente está fazendo mais estudo de caso, porque com a questão da pandemia, a gente não pôde, a gente fez o estágio só na clínica, não pôde ir para o hospital. Mas como eu já atuo aqui na clínica, sob a supervisão de uma nutricionista, e já atuo muito com o Robson aqui, ligado porque o Robson também é nutrólogo, né? Então ele fez nutrologia. Então a minha experiência, eu falo que, assim, uma das vantagens de a gente se formar mais velha é porque as pessoas acham que a gente já tem muita experiência, né? Então, assim, o que eu já tenho, assim, trocado de informações aqui, né, com os pacientes, porque é sempre uma grande troca de informações, já tem, assim, sido uma segunda, uma terceira, uma quarta faculdade. A gente aprende muito aqui na prática. Eu estou aqui até agora, ainda não consegui sair, por isso que eu ainda estou aqui a caráter, né? Mas, assim, a minha história basicamente foi essa. Eu migrei da administração para a nutrição, primeiro tentando resolver um problema até pessoal, viu, Gabriel? Se eu estiver falando muito, você me corta, viu? Combinado? Pode falar. Primeiro tentando resolver um problema pessoal, porque eu sempre fui gordinha desde criança, as minhas fotos de criança sempre com sobrepeso, e assim, na minha adolescência eu consegui chegar a um peso ideal. Depois que eu casei, ganhei uns meninos, assim, acabei que eu adquiri um hipotiroidismo após a minha terceira gestação, e aquilo dificultou demais a minha perda de peso. Então, eu sempre tive, assim, para mim sempre foi um desafio perder peso, manter peso. E aí um dia eu estava assistindo um filme, que eu acho muito interessante contar isso, e eu estava assistindo um filme onde uma atriz, ela voltou para a faculdade para fazer o direito para tirar o irmão dela da cadeia, porque na verdade o irmão dela tinha sido preso injustamente e ela já tinha tentado tudo e não tinha conseguido. Então ela falou, eu vou voltar para a faculdade, eu vou estudar e eu vou arrumar uma forma de salvar o meu irmão. E não é que ela voltou para a faculdade, ela conseguiu, ela se formou e ela tirou o irmão dela que tinha sido preso injustamente. E aquilo me inspirou demais. Eu já estava assim, com aquela vontade de voltar para a faculdade, né, com as viagens que eu fazia, com os congressos que eu participava. Eu falei, não, essa vai ser a minha história. Eu vou descobrir uma forma de conseguir perder peso, porque eu já tinha passado por várias nutricionistas, né, já tinha feito tanta coisa e não dava certo. E aí eu voltei e assim, eu entrei para a faculdade em 2017 com 10 quilos a mais do que eu estou saindo. Ainda tem uma meta, né? Você tá aí atuando junto comigo na luta, você sabe, a minha meta é ainda perder mais até a minha formatura, que é agora, né, em dezembro. Mas eu acho que assim, essa trajetória desses 4 anos já foi muito válido, assim, como experiência pessoal para mim mesmo. E isso eu consigo transmitir para os pacientes que eu atendo, porque na verdade a gente tem que tratar as pessoas da forma como você gostaria de ser tratado, né? Então, entendendo os desafios de cada um, entendendo que cada pessoa é diferente, então não adianta a gente querer entregar uma mesma estratégia para cada um, porque cada um tem um metabolismo, cada um tem questões emocionais diferentes, cada um tem a forma de ver a vida diferente. Então, eu acho que a minha experiência pessoal tem me ajudado muito a lidar com as pessoas aqui no dia a dia da clínica.
Não, legal. A gente tem um pouco o caminho inverso, né? Você mais tarde fazendo uma segunda graduação e eu me formei a minha primeira graduação com 21 anos, então bem novo, né? Então, bem diferente. Porque eu tenho experiência, eu não tenho, não. E olha, eu vou te contar uma coisa super interessante, que é o seguinte, que a minha experiência na administração, que eu me especializei muito em planejamento estratégico, hoje eu utilizo ferramentas da administração com os pacientes. Porque, assim, na verdade, a gente precisa estabelecer metas, objetivos, plano de ação. E hoje eu vejo como que a administração me ajudou nessa visão hoje na nutrição. Então, eu acho que está tudo muito interligado também. Então, foi muito válido a nutrição como uma segunda graduação. Legal. Raquel, tem algumas pessoas que estão mandando algumas perguntas, outros já mandaram para a gente antes da live, e aí a gente vai tentar bater um papo e eu vou te fazendo alguns questionamentos, a gente vai tentando dialogar a respeito dessa questão do peso ideal, né? E muitas vezes as pessoas tratam essa palavra peso, ela tem de fato um peso, né? É uma palavra forte em si, né? E você, como da área, assim, se você acredita que o peso, às vezes, é o melhor parâmetro para a gente verificar se uma pessoa é saudável ou não? Muita gente fica presa, né, nessa questão, tô pesando tanto, tô pesando tanto, né? Mas qual que é o impacto disso, de fato? Olha só, vou te contar um caso que aconteceu agora aqui comigo no consultório. Eu acabei de atender um rapaz com 160 quilos. E quando ele subiu aqui na bioimpedância, ele ficou em estado de choque, porque assim, eu acho que há muito tempo, porque a pessoa quando vai ganhando sobrepeso, ela acaba, eu acho que uma fuga dela é não chegar perto da balança, né? E ele levou um choque, ele ficou assim extremamente estarrecido, porque ele não imaginava que ele estava nesse sentido. E eu conversando com ele, eu falei, olha, o que menos me preocupa é a questão da sua aparência, porque na verdade a parte estética. Então, assim, do meu grande desejo de fazer nutrição foi porque eu sempre falei, olha, eu não quero lidar com essa parte estética. A pessoa quer emagrecer por uma questão estética, falar barriga tanquinho, não sei o que, essa questão. Eu quero mesmo fazer com que a pessoa entenda o grande desafio que é a questão da obesidade, a questão do que é uma pessoa com sobrepeso, ela tem células inflamadas, ela é uma pessoa inflamada. E a inflamação é a origem das principais doenças. Então, as pessoas têm que entender isso, que a questão do sobrepeso, é claro que a aparência é super legal, é importante, a estética é algo que a gente tem que se preocupar, sim, mas o mais importante é você ter saúde. E uma pessoa com sobrepeso, uma pessoa com um índice... Eu ainda utilizo muito a questão do IMC, porque eu ainda acho que serve muito de parâmetro. Eu consigo mostrar para a pessoa o nível que ela está e ela consegue entender aquilo. Então, eu acho que é muito importante cuidar da saúde, você não ter sobrepeso, para que você não tenha realmente inflamação, para que você fique livre das principais doenças. A gente sabe que hoje, né, o Brasil aí é campeão aí em relação às principais doenças que tem a ver com a diabetes, com a hipertensão. Então, a gente tem que realmente estar atento para essa questão inflamatória. Então, acho que quando a gente fala de sobrepeso, a gente tem que estar preocupado com essa questão. Não, eu legal. Não sei se eu respondi bem aí o que você... Sim. E da mesma forma, quando a gente começa a pensar em peso, automaticamente a primeira coisa que vem na cabeça é alimentação. Sim. Certo? Uhum. Então, e aí fica um questionamento. Eu vejo por dois vieses. Vou tentar trazer dois tópicos. Tem uns que tem aquela teoria, né, de quantas vezes por dia eu devo me alimentar, quantas refeições por dia fazer, se isso importa ou não. E o segundo tópico seria, é mais importante, ao invés de eu ficar controlando quantas refeições, eu controlar quantas calorias eu estou consumindo. Aí eu queria talvez que você falasse um pouquinho sobre isso. É importante ficar controlando calorias que eu estou ingerindo no meu dia a dia? É importante ter um número X de refeições ao longo do dia? Como que isso pode ajudar para eu perder peso ou manter um peso se eu já estiver num patamar legal? Olha, eu acho que aí depende do seu objetivo. Então, uma pessoa que está num processo de emagrecimento, que ela tem uma meta específica, ela precisa perder peso, porque a gente sabe
que tudo é o balanço energético, né, Gabriel? Não adianta você pode fazer atividade física o tanto que for, se você não tiver uma ingestão calórica equilibrada, menor do que você está gastando, você vai ficar com esse saldo. Então, assim, eu falo muito isso para os pacientes, é matemática, nutrição é matemática, você tem que realmente ter uma alimentação, gastar realmente mais do que você está ingerindo. Então, depende do seu momento. Eu acho que você está num processo de perda de peso, você tem que se preocupar, sim, com as calorias dos alimentos. E hoje, assim, eu acho interessante que a internet ela traz muito essas ferramentas que você consegue verificar em relação a índice glicêmico, em relação a calorias. Mas se você está num outro processo de manutenção, se você está visando outros objetivos, né, a manutenção da sua saúde, é claro que você não tem que ficar focado nisso, porque a contagem de calorias, eu acho que é por um momento. É um momento específico. Você está ali fazendo uma dieta de 30 dias, precisa chegar naquele peso, e aí você vai... Isso vai te ajudar a colocar suas metas. Você consegue realmente ter um balizador. Mas é claro que isso não pode ser para sempre, porque assim, ninguém consegue ficar contando caloria a vida inteira, todos os dias. E aí você começa a entrar naquela neurose, né? Eu conheço pessoas que assim são extremamente antissociais. Elas assim, você tem dificuldade até de convidar para ir na tua casa, de oferecer de sair para tomar um café, porque a pessoa está o tempo inteiro ligada naquilo que comeu, em quantas calorias. Então, isso eu acho que traz um malefício para as pessoas. Eu acho que você tem que realmente estar atento à qualidade nutricional, aquilo que você está ingerindo, e depende do seu momento. Essa é a minha opinião. E essa questão de comer, assim, eu acho que é um balela essa questão. Na minha opinião, é de você tem que comer de 3 em 3 horas. O problema, Gabriel, que nós... Por que a questão da diabetes está aumentando tanto, né? Na verdade, a gente não dá sossego para o nosso pâncreas, né? Na verdade, o tempo todo comendo, o tempo todo. Então, assim, o pâncreas precisa também produzir glucagon, né? Que é o hormônio que é antagônico à insulina. E a gente está o tempo inteiro, principalmente esses carboidratos simples que as pessoas ingerem muito no dia a dia, ele acaba gerando uma produção muito grande de insulina em mim. Então, as pessoas estão a gente pega aqui direto exames onde a glicose ainda está normal, mas a insulina já está alta no sangue, ou seja, já determinando um sinal de alerta, ou seja, essa insulina já não está dando conta mais de levar essa glicose para a célula. Então, as pessoas precisam ficar antenadas para essa questão. Ficar comendo de 3 em 3 horas, por quê? Para quê? Né? Você tem que ter ali a sua estratégia e se alimentar quando você estiver realmente com fome, procurar comer fruta, né? A gente já sabe todas essas orientações, assim, uma alimentação com mais fibras, e não, lógico, ficar ingerindo carboidratos e nem essa história de ficar, tem que comer de 3 em 3 horas. Eu não sou adepta a essa filosofia, não. Eu também eu penso da seguinte forma: se no fim das contas o que vai importar mais é o balanço energético, né? Se eu como 1000 calorias todas as 8 horas da manhã, se eu como 1000 calorias fracionadas ao longo do dia, acaba que no final do dia o balanço vai ser o mesmo ali devido ao tanto que eu ingeri, né? Mas uma coisa legal que eu gostei que você falou... Você tem que só prestar atenção nessa questão da produção do hormônio, né? Porque se você coloca aí 1000 calorias de uma vez, você vai sacrificar demais, né? A questão do seu pâncreas vai produzir muito insulina. Então, você tem que fracionar nesse sentido, de não... E assim, por exemplo, a questão né, tem hoje vários estudos mostrando o benefício do jejum, né? Então, muitas pessoas estão aderindo, eu sou super adepta, porque eu acho que o jejum, ele desintoxica mesmo as células, mas tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa termina e aí ela já vai se alimentar normalmente. Então, assim, esse intervalo que você vai voltar a se alimentar, você tem que estar atento no que você vai comer nesse período, exatamente por conta da insulina, né? E uma coisa legal que eu achei que você falou é, quando a gente pensa no peso, assim, nessa questão, a gente está pensando muito na parte estética, na parte de aparência, quanto que eu estou pesando, qual é o número da balança, quanto de gordura que eu tenho. Mas às vezes a pessoa ela tem um peso que pode ser considerado adequado para a estatura dela, para o perfil dela, mas internamente ela não está ok. Então, às vezes, o peso pode mascarar uma pessoa que não tem uma boa qualidade sanguínea, uma boa qualidade de inflamações no tecido, no organismo, no terreno biológico como um todo, né? Isso.
Isso é verdade. Então, por isso que é muito importante a gente estar atento aos biomarcadores. Então, é muito importante fazer um check-up regularmente, é muito importante verificar essa questão hormonal, porque existe aquele magro que não está saudável, né? Que ele está realmente totalmente intoxicado, totalmente inflamado. E assim, eu conheço vários. Então, acho muito importante a gente estar atento a um check-up regular. Porque muitas vezes na hora que a pessoa se atenta já está tarde demais, ou seja, o organismo ele vai demorar muito mais para se descontaminar. Então é muito importante a gente preocupar com a prevenção. E é pior ainda nesse caso, porque a pessoa ela tende a pensar, opa, tô magra, tô dentro do meu peso, então tô completamente saudável. E aí acaba que relaxa e não cuida desses outros biomarcadores, e aí quando vai ver, tá num ponto que já não é legal, né? Então não pode se deixar mascarar pela aparência. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E o contrário também eu acho que é muito verdadeiro a gente salientar, mesmo aquela pessoa que está com muito sobrepeso, que eu dei o exemplo até hoje, esse rapaz de 160 quilos, né? Eu falei com ele, olha, você não chegou nesse peso em um ano, da noite para o dia, então você também não vai se livrar dele da noite para o dia. Mas o mais importante é a gente estabelecer metas, estabelecer realmente um degrau de cada vez, e aí nós vamos conseguir, não pode desistir no meio do caminho. Entender que processos inflamatórios geram as principais doenças. Então, a gente tem que estar atento para essa questão. Não, legal. E aí eu queria talvez tentar abordar um outro tema, que são assim, aspectos comportamentais, psicológicos, como que isso pode influenciar nessa questão do peso ideal, ansiedade, outros distúrbios psicológicos. Olha, essa pergunta sua, Gabriel, é muito interessante, que eu estava até olhando aqui num estudo que eu tenho recente. Existem 23.200 artigos científicos, se você for pesquisar lá no Google Acadêmico, relacionado a transtorno da compulsão alimentar, a problemas emocionais ligados ao ganho de peso. Ou seja, então nós precisamos estar muito atentos com essa questão, porque isso influencia demais. Então, são vários os tipos de transtorno que a pessoa pode ter. E assim, não adianta, eu falo para as pessoas, o nosso corpo ele está totalmente interligado, nossas emoções, né? Então nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta ficar dissociando, porque se você não cuidar das suas emoções, se você não cuidar da sua mente, não adianta cuidar do corpo. Então, assim, a gente precisa realmente entender isso. E aí é que entra a sua área, que eu acho muito bacana, né? Eu, todos os dias de manhã, eu não abro mão de fazer minha corridinha, de fazer atividade física, e eu fico vendo, assim, a sensação de bem-estar, hormônios, assim, maravilhosos que são produzidos nesse momento, e, assim, como que isso interfere no nosso dia a dia, né? Então, eu acho que as pessoas, elas precisam tentar realmente trabalhar essa parte emocional e iniciando com atividade física. Eu acho que isso, assim, é sensacional. A pessoa começa a correr, começa a fazer uma atividade física, ela começa a ter sensações que ela não, como que eu tô com essa sensação de bem-estar? Eu fiz uma coisa agora, Gabriel, que você vai gostar, super bacana. Eu não acordo mais com despertador. Eu agora deixo a janela totalmente assim, com iluminação natural. Das 6h15, já tá claro no quarto, eu já levanto e já tá na hora. E assim, como que isso melhorou? Porque assim, aquele barulho do despertador, você já acorda agitado, você já acorda até meio nervoso com aquele barulho. E assim, o meu dia é outro. Então, eu até recomendo às pessoas, assim, deixa o seu quarto mais aberto, né? Agora está começando, o calor está voltando, né? Então, tá gostoso para você levantar aí para fazer sua atividade. Então, isso vai trabalhar muito esse lado emocional também, eu acho. A gente precisa de envolver isso tudo no nosso dia a dia, na nossa rotina. E sobre isso que você falou, isso era muito legal. Acho que eu já cheguei a comentar isso com você antes. Assim, eu sempre tive esse hábito de tentar deixar a cortina do quarto aberta para acordar naturalmente, né? Então a luz já bate ali e você acorda sem barulho de despertador. Só que aí depois que eu casei, isso complicou. Você engordou depois que você casou? Eu quero saber. Não, engordar eu não engordei não, perdi então peso. Tá na exceção, mas hoje eu não consigo sempre deixar a cortina aberta. Se eu dei primeiro,
Aí eu deixo a cortina aberta, a Gabriela vai lá, fecha. Eu gosto dessa questão de acordar com a luz natural e não acordar com o despertador. Não é E aí ela até brinca outra comigo. coisa. Nossa, quando você acorda naturalmente, você começa a cantar. Ela querendo dormir, ela dormindo. E eu acordo, levanto, tomo um banho, tô cantando, faço café. E o dia que eu acordo com o despertador, eu acordo assim, pô, tô acordando, obrigado. Então é uma coisa legal. Gabriel, mas isso, olha, você já me falava isso mesmo e é impressionante, assim, eu tô vendo, assim, a questão da disposição, né? O nosso ciclo circadiano precisa disso, né? Amanheceu, tem que levantar, anoiteceu é para dormir. E aí quando a gente começa a entrar nesse ritmo, sempre, olha, ontem, 8h30, eu tava deitada já, querendo dormir. Então, assim, a gente começa a ficar... O que acontece? Eu acho interessante a gente entrar nesse assunto. Hoje, o ritmo de vida das pessoas... agora, com a pandemia, deu até uma baixada na bola aí. Mas as pessoas estão correndo, eu não sei para onde, de quê, e aquela correria maluca, né, atrás de tanta coisa, e não estão olhando para como que está o seu organismo, não consegue verificar o que está acontecendo. E aí, as pessoas não estão dormindo, Gabriel. A gente pega a pessoa, a gente vê exame aqui de pacientes à noite, quando mede o cortisol noturno, cortisol altíssimo. A gente tem um hormônio, né, chamado cortisol, que ele tem uma curva, né, na parte da manhã ele tem que estar alto, e à noite ele tem que estar baixinho, porque é o momento que você vai dormir, que você vai ter outro hormônio em crescimento, que é melatonina. E aí, no período do sono profundo, que é em torno de meia-noite, às 3h, as pessoas estão acordadas, ou seja, elas perdem a síntese dos principais hormônios. E aí o corpo começa a ficar tudo bagunçado. Então, assim, a gente precisa entrar no nosso eixo normal, né? Acordar mais cedo, iniciar com uma atividade física, aproveitar que nesse momento o cortisol está alto. E no final da noite, você vai começar a se preparar para desacelerar. É aquele momento que o carro entra no box, né? Que a gente vai tratar ali. A gente não pode ficar ligado 24 horas. E o que eu tenho percebido, as pessoas estão, assim, muito na internet à noite, no computador, no tablet. Isso está causando distúrbios do sono, que gera distúrbios de comportamento. A quantidade de gente assaltando a geladeira de madrugada. Então, assim, a gente precisa acordar mais cedo e dormir mais cedo para que a gente consiga ter uma vida mais saudável. Foi muito bom você já ter puxado para esse assunto, que era a próxima linha que eu ia levar, né? Essa questão da importância do sono, da recuperação. E aí você falou da melatonina, não só ela. Quando a gente pensa na parte de atividade física também, é durante o sono onde a gente produz hormônios, como o hormônio do crescimento, testosterona, onde são hormônios considerados ali anabólicos, né? Então, é nesse período de sono profundo que a gente recupera a musculatura, recupera a capacidade aeróbica, melhora a capacidade cognitiva, de memorização. Então, pessoas que não dormem bem, elas têm essa queda tanto fisicamente quanto na geração de distúrbios compulsivos, né? Que foi o que você falou. Com então, certeza. É muito importante dormir, evitar o uso de celular ali depois de determinada hora, evitar ver luz de televisão ou de computador depois de determinada hora, para você conseguir ter um sono profundo, atingir a fase REM do sono lá, né? Que são o quarto e o quinto estágio do sono. Isso é fundamental. E assim, dia após dia, a gente percebe que tem existido um desequilíbrio muito grande nisso aí. Então, acho que é um momento da gente voltar a pensar que o nosso corpo, ele é uma máquina, funciona perfeitamente. O nosso corpo, ele é capaz de se curar, inclusive, de várias doenças, mas a gente precisa respeitar. Precisa de entender quais são os limites, porque ele mesmo avisa pra gente o que está acontecendo. E a gente tampa os ouvidos e a gente não quer ouvir, a gente prefere entrar na medicação, mas ele está avisando o que está acontecendo. Então a gente precisa estar mais atento ao que o corpo está falando pra gente. E aí você falou essa questão do cortisol, né, que ele tem que estar bem regulado. Caso a pessoa esteja com esse hormônio totalmente regulado, a chance dela ter ganho de peso é muito grande, né? Muito grande, muito grande. Principalmente, hoje, a maior parte das pessoas, elas têm a questão do hipotiroidismo. Então, muitas vezes é um hipotiroidismo até subclínico, que não é nem detectado nos exames de sangue. Mas se a pessoa começar a medir a temperatura corporal, que a gente sabe que a tireoide, os hormônios da tireoide, eles regulam essa parte toda termogênica do nosso corpo.
a gente começa a perceber que as pessoas estão com a temperatura corporal muito baixa, já sinalizando um hipotiroidismo. E isso realmente dificulta a perda de peso, reduz a parte do metabolismo. Então, a gente tem que estar atento nessas questões. Porque uma das causas que a pessoa não consegue perder peso é hormonal, né? É uma das. A gente sabe que é pouco, né, Gabriel? Porque, na verdade, o excesso de alimentação é a principal. Mas, assim, verifica que realmente muitas pessoas tentam, seguem a estratégia alimentar direitinho, mas não conseguem atingir o objetivo. Enquanto não corrige essa questão hormonal, elas não chegam ao objetivo. Então, é muito importante estar atento com os exames em dia para verificar isso tudo. Legal. E aí tem a questão da atividade física por trás disso tudo também, né? Então, pessoas que buscam essa perda de peso, automaticamente elas têm que pensar em aumentar o gasto energético. E talvez a forma mais simples de aumentar o gasto energético é através da prática regular de exercício, de atividade, de esporte, seja ela qual for, né? Principalmente os exercícios aeróbicos são aqueles que ajudam mais nessa questão da perda de peso, né? Da oxidação de gorduras, né? Com certeza. Gabriel, eu sou, assim, fã, você sabe, né? Da atividade física. Todo dia eu coloco no meu Instagram pessoal ali quantos quilômetros eu fiz, o que aconteceu. E aí meus filhos viraram para mim e falaram assim: mãe, para de ficar postando sua corrida, sua atividade física. E aí eu cheguei a pensar em parar. Porque, na verdade, eu coloco para estimular as pessoas, os nossos pacientes aqui, principalmente nesse período de pandemia, porque eu não vi nenhum médico até hoje ir para a televisão dizer a importância da atividade física para melhorar a imunidade. As pessoas estão vivendo realmente um isolamento, mas assim, parece que a imunidade está piorando. Na verdade, a necessidade de atividade física nesse período tem que aumentar. E aí eu falei, não, eu vou até parar. Só que o que aconteceu? Eu recebo diariamente, Gabriel, tanta mensagem no Instagram, e eu recebi uma do Sul, que eu fiquei assim, super emocionada. Uma pessoa virou para mim e falou assim: olha, ver você todos os dias correndo e as suas postagens me animou. Eu comecei a fazer atividade física, tem 40 dias, perdi 6 quilos. Agora, nesse período de pandemia, eu fiquei tão emocionada, e várias que eu recebo, assim, de pessoas dizendo que começou, que se inspirou. E eu falei, não, então tem que continuar. Eu vou continuar, porque, assim, o meu grande objetivo do Robson é realmente estimular os nossos pacientes a dizer o seguinte: olha, vamos embora, vamos fazer atividade física, não vamos parar, não vamos entregar o jogo, porque a atividade física é uma das poucas, né, formas assim, imediatas de a gente melhorar essa parte imunológica. Então, a gente não pode ficar parado de braços cruzados. A gente tem que realmente sair, claro, com responsabilidade, mas usar sua máscara e tudo, mas ir para fazer uma atividade física ao ar livre, além de melhorar demais essa parte da imunidade, o que vai acontecer? Você vai trabalhar muito na sua parte mental. Gabriel, o percentual de suicídio de pessoas nesse período está um absurdo. Pessoas deprimidas, as pessoas às vezes chegam aqui na clínica querendo prescrição de antidepressivo, e às vezes já estão tomando 2, 3, mas elas não querem levantar, fazer uma atividade física, mudar o estilo de vida. Então, assim, muitas vezes o caminho da medicação é mais fácil, mas eu falo, é um caminho sem volta. É um caminho muito perigoso, porque a medicação, o próprio nome dela diz, é uma droga, né? Ela conserta muitas vezes uma coisa e estraga 10. Então, a gente precisa de dar ouvidos, né, àquilo que a gente tem de mais perfeito, que é o nosso corpo, a gente poder correr, poder andar de bicicleta. Isso, assim, não tem preço. Acho que as pessoas que estão hospitalizadas hoje, elas dariam tudo para estar no nosso lugar, para poder sair, para poder ter essa liberdade de realmente investir em uma atividade física saudável. E essa questão da pandemia, ela agrava isso tudo um pouco também, né? Porque as pessoas ficando mais tempo em casa, acaba que muitas ficam mais sedentárias e perdem muito o controle da alimentação. Então, comem mais, praticam menos atividade física, consequentemente ganham peso, né? E aí, para perder esse peso daqui 3, 4 meses, vai ser um sacrifício muito maior, que a pessoa não precisava estar passando por isso, se ela estivesse mantendo os hábitos dela nesse período agora, né? Não, eu acho legal que, assim, como que as pessoas, assim, quem quer faz, quem não quer dá desculpa, não é verdade, Gabriel? Eu fico vendo como que as pessoas estão se adaptando, né? As aulas com vocês através, né, online. Isso, olha,
tem sido tão bacana, né, as pessoas, os profissionais da área de atividade física não parando, dando as orientações. E a gente faz as aulas, né? Eu faço aí com você. Eu vejo a gente não perde em nada a qualidade, você consegue chegar no objetivo, você consegue. Então, assim, quem quer, vai. Na verdade, quem quer, vai. Quem não quer, dá desculpa. Ah, eu não posso, tem a pandemia, tem isso, tem aquilo. Mas a gente não pode ficar dando desculpa. A gente tem que realmente levantar e mudar o nosso comportamento. Porque, Gabriel, mudar comportamento de criança muitas vezes é fácil. Agora, mudar comportamento de adulto é algo que complexo. Só, muitas vezes, na hora que ela encarar uma doença, na hora que ela... Eu queria até dar um relato que, assim, eu acho que vai acrescentar nessa live nossa. Minha mãe tá super nova, assim, ela tem 69 anos, eu acho ela super bem, super jovem, mas começou com muitos problemas de esquecimento. Muito, muito, muito. E eu fiquei preocupada, levei ela no neurologista e tudo, a gente fez vários exames, e ele virou para ela e falou o seguinte: olha, atividade física. Sabe qual que é o remédio que eu vou dar para a senhora hoje? Atividade física. E a gente fala. E muitas vezes a pessoa não leva a sério. Ele falou: eu poderia encher a senhora de remédio agora. Poderia dar vários remédios. Mas eu vou falar alguma coisa que a senhora vai fazer. A senhora vai mudar a sua alimentação e vai fazer atividade física todos os dias. É o principal remédio que eu quero. E eu achei aquilo muito bacana. Porque, assim, é isso que as pessoas estão precisando. É a melhor forma de prevenção que tem. É a melhor forma de prevenção que tem. Com certeza. Legal demais, Raquel. E aí no Instituto Ana Carnose, como funciona a equipe multidisciplinar de vocês nesse aspecto assim, do trabalho que vocês fazem na questão do controle de peso, do controle hormonal? Olha, aqui que a gente tem uma premissa que é assim: não adianta você cuidar só da parte de corrigir a sua parte hormonal, por exemplo, com suplementação. Você precisa de ter um pilar. Na verdade, o nosso pilar aqui está baseado na nutrição, né, na atividade física com um profissional e na parte da correção hormonal com o médico. Então, assim, é imprescindível que o paciente, quando chega aqui no Instituto, ele já saia com essa visão. Então, normalmente, o processo ele se dá da seguinte forma: o paciente vem, ele faz toda a triagem, faz toda a avaliação, né, com o Robson. E o Robson já encaminha para nutricionista, a gente já encaminha para o avaliador físico, personal. Então, assim, ele tem que sair daqui entendendo que ele precisa desses 3 pilares. Não adianta só a parte médica, não adianta só a parte da nutrição e não adianta só fazer atividade física. Ele tem que estar atrelado. E agora a gente está trabalhando numa área assim, muito maluca, mas que está revolucionando a cabeça da gente, que é a medicina quântica. Não sei se você já ouviu falar, se você conhece alguma coisa sobre isso, mas a gente tem feito, assim, principalmente detectado através de um exame que a gente faz aqui chamado biorressonância, que é uma avaliação por biorressonância, onde a gente detecta a presença de metais tóxicos no organismo da pessoa, então sujando, na verdade, todo esse terreno biológico. A gente detecta a presença de parasitas e aí a gente faz todo um detox para que a pessoa comece o tratamento dela cuidando desse terreno biológico. Então, limpando tudo aquilo que está realmente trazendo doenças para as pessoas. E o resultado tem sido assim, fantástico. A gente tem ficado impressionado de ver assim, como a abordagem muda, né, e como vocês mudam também. Eu fiquei aí de fazer a ressonância, a biorressonância, não fui ainda, mas vou fazer. Você só tá me enrolando. Tem que sim. Não, legal demais, Raquel. E quem quiser procurar o Instituto, como que faz? Segue as redes sociais, segue o seu Instagram? Isso, pode seguir as nossas redes sociais, aí tem todos os contatos. A gente vai ser um maior prazer receber as pessoas aqui. Eu tô vendo que vários pacientes nossos entraram aqui na live, Nívia. Ah, legal demais. Vários aqui. Obrigada. E assim, é um grande prazer. A nossa missão, Gabriel, é realmente transformar a vida das pessoas. Na verdade, é que você possa entender, né, que você que está me ouvindo aí, que assim, a medicina alopática é importante num período da sua vida, num momento de crise, mas não para a vida toda. Então, você não precisa tomar remédio para a vida toda. Você pode, sim,
ter um estilo de vida totalmente saudável que vai fazer com que o seu próprio organismo te cure. Você não precisa, a gente não foi feito para ficar tomando remédio. Essa é a nossa filosofia e eu acho que tem tudo a ver, né, com o que você também tem como missão de vida, né, que é levar para as pessoas vida, né, através da prática de atividade física. Eu acho que a grande parte dos nutricionistas também tem essa missão, dizer que através da alimentação a gente pode ser curado. Um dos pilares que fez com que eu decidisse mesmo entrar, porque eu tenho convicção de que a nutrição cura. A nutrição, da mesma forma que te adoece, ela também te cura. Então, está nas suas mãos. Eu sempre falo que nós temos o poder, né, de decisão, o poder da escolha está nas nossas mãos. A gente faz aquilo que a gente entende que tem que fazer. Então, se você está num caminho de doença, num caminho de muita medicação, tenha certeza que tem alguma coisa errada acontecendo. Né? Vamos para um caminho mais saudável, porque tem muita coisa boa aí acontecendo e a gente quer ver muito ainda, né, Gabriel? Ser bem longevo. Com certeza. Legal demais. A Raquel, ela tem essa experiência, né, buscou por um período essa questão da perda de peso, então trazer os seus relatos é bem legal para quem está ouvindo a gente. Tem uma formação grande na área, uma experiência grande na área, então foi bem enriquecedor para mim esse bate-papo. Acho que para todo mundo que estava prestigiando a gente, acho que foi bem legal. E é bom que quebra alguns paradigmas também, né? Porque muita gente ainda é focada naquela questão numérica da balança, encontra muita resistência, encontra muita dificuldade, às vezes coloca a culpa em questão genética, do tipo, meu pai era obeso, eu vou ser obeso também. Pô, não precisa ser assim. Tem solução, tem formas de melhorar, basta querer, basta procurar, ter uma prática regular de atividade física, fazer seus exames, os check-ups em dia, manter uma alimentação saudável. Então, tem caminhos para todo mundo atingir o que seria o peso ideal, né? Com certeza. Mais do que o peso ideal seria essa desintoxicação, né? Essa mudança interna, né? Desses biomarcadores, essa melhora interna que não está no nosso visual, né? Exatamente. Eu falo com as pessoas o seguinte, a gente precisa dar mais crédito à farmácia de Deus. Você sabe qual que é a farmácia de Deus, Gabriel? Me explica aí qual que é. É o sacolão. É o sacolão? Não é? Legal. Hoje eu fui já. Não é? A gente precisa dar mais crédito à farmácia de Deus, a gente dá muito crédito para a indústria alimentícia, a gente precisa dar mais crédito, né, para essa farmácia, porque tem tanta coisa ali que pode curar e a gente precisa disso para a nossa vida. Porque a pessoa que fica ali em alimentos processados, industrializados, principalmente os ultraprocessados, né, com alto índice de gorduras e baixo índice de nutrientes, ela está no caminho certo para a obesidade. Então, a gente tem que ir nessa contramão dessa questão da industrialização, né? Buscar algo mais natural, mais orgânico da nossa existência, né? Não, e com certeza, não é nem até, não só o caminho da obesidade, mas o caminho da doença, que é algo muito triste, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem aí, mas nós recebemos uma menina que em dezembro, que ela tem 15 anos, ela já tinha passado por vários médicos em Belo Horizonte, desde os 3 anos de idade, uma menina cheia de lesão na pele, ferida, ela tinha parado de ir para a escola, não queria se relacionar mais com os amigos, porque já tinha passado por vários tratamentos e nada resolvia o problema dela. E nós fizemos uma coisa tão simples, Gabriel, sabe o que a gente fez? Nós tiramos glúten, tiramos leite, indicamos para ela a ozonioterapia aqui. Gabriel, com 20 dias, essa menina voltou e a mãe chorava aqui no corredor aqui nosso, ia se agradecendo. E a menina totalmente limpa, inacreditável. Então, assim, a gente tem que entender, né, saber reconhecer qual que é o nosso órgão de choque, o nosso órgão mais frágil, porque esses produtos que são altamente inflamatórios, eles vão desembocar nesses órgãos. Então, às vezes, a pessoa tem ferida, tem manchas, tem lesão, e fica tratando com corticoide, com remédios fortes. Ela muda a dieta, começa a fazer uma atividade física impressionante, a melhor, impressionante. Não, legal demais esses relatos, e isso nos motiva a cada vez mais seguir nesse caminho, né? Levar essa ideia da medicina integrativa, do trabalho multidisciplinar ali com o treinador, o médico, o nutricionista, para ter os melhores resultados, né? É verdade. Show demais, Raquel. Mais alguma coisinha que você queria complementar, falar?
Quem quiser mandar alguma pergunta aí no finalzinho, manda aí que é a hora. Demais, né, Gabriel? Você sabe que eu falo. Não, legal demais, Raquel. Para quem está assistindo a gente aí, principalmente os atletas da BH Race e outros que estão passando, entra lá nas redes sociais do Instituto Ana Cainoses, é bem legal, vocês vão ver o trabalho que eles desenvolvem, é muito bacana. @Instituto Ana Cainoses. Ana Cainoses, novo de novo, né? Exatamente, esse é o nosso... Interessante falar sobre o nome, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas que nome difícil, que nome diferente, mas a palavra Ana Cainoses, ela deriva de uma parte que está na Bíblia, em Romanos 12, que é renovação. Então, Ana, que significa de novo, e Cainós, novo, ou seja, você novo de novo. Essa que é a nossa filosofia. Legal demais. Renovação. Beleza. E é isso que acontece mesmo, renovação orgânica, uma nova pessoa através desses aspectos aí, com peso ideal, com qualidade de vida, com saúde e longevidade, que é o que a gente quer, né? É lógico, longevidade com muita saúde. E aí o seguinte, o Gabriel é meu personal, viu, gente? Muito bom, pesado. Muito bom. Por causa da pandemia, a gente parou de correr junto, mas sigo no pé, sigo de olho e tá treinando todos os dias, hein? Tá de bola. As minhas corridas, já consegui me evoluir muito, graças a você aí, nossos treinos. Eu acho que você foi uma grande conquista aqui pra gente. Eu e o Robson estamos muito satisfeitos com os resultados que a gente vem obtendo, né? Isso aí faz toda a diferença na nossa vida. Legal. Alguém falou, o melhor personal do mundo. Eu assino embaixo, viu? Regina. E eu vou marcar minha biorressonância aí depois. Quero ver, viu? Tô te esperando. Beleza. Então, pessoal, segue lá. Instituto Ana Cainoses, é bem legal o trabalho que eles desenvolvem. Regina, que comentou aí, melhor personal do mundo. A Regina já batalha comigo há uns 4 anos. Luta aí diariamente nessa questão de perda de peso, já correu Volta da Pampulha, já correu meia maratona, então se dedica. Então parabéns demais, essa aí também é um grande exemplo que a gente tem. Denise Mota apareceu ali também, bacana demais. Quem não conseguiu acompanhar a live desde o início, tá aí agora, ela vai ficar salva no nosso IGTV, depois ela vai para o canal do YouTube da BH Race também. Você pode compartilhar com seus amigos, indicar para o pessoal assistir também depois, beleza? O Gabriel, quero te agradecer, viu, pela oportunidade de estar batendo esse papo com você. E assim, dizer que eu admiro muito o trabalho da BH Race, o trabalho de vocês, o seu, né? Então, que a gente possa caminhar junto aí por muito tempo. Bacana, vamos sim. Depois quero fazer uma live com o Dr. Robson, pra gente falar um pouco sobre cardiologia, alguma coisa relacionada a essa área de esporte também, que é bem legal. Vamos que vamos. Vamos embora. Seguimos firmes aí, então. Valeu, Raquel, um grande abraço, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. E fica o nosso agradecimento aí, a BH Race sempre de portas abertas para todo mundo que quiser participar, fazer parcerias aí com o Instituto, estamos de portas abertas. Obrigadão, Gabriel. Um abraço para todos. Valeu. Grande abraço. Muito boa noite, pessoal. Valeu demais a participação de todos. Um abraço. Obrigada.